Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar não somente sobre um verbo latino e de uma palavra que todos vocês conhecem, que é diligência, certo? Mas vou falar sobre os estudos, sobre como levar a cabo um estudo, como por exemplo de latim ou grego, pensando aqui, meditando este verbo, tá? Então é bom nós meditarmos este verbo, entender a profundidade que tem a palavra diligência em português por meio do verbo diligo ou diligere. Bom, se querem saber até o final, fiquem aqui e inscrevam-se no canal da Escola Clássica o quanto antes para receber mais conteúdos como esses aqui, pessoal. Muito bem, o verbo diligere. Notem que este verbo, ele é o correspondente, ele é o que traduz normalmente, nós vamos ver até no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, que ele traduz, ou que o tradutor, vamos pensar lá em São Jerônimo, traduz o verbo agapeo, ou seja, esse amor especial, esse cuidado, este amor com cuidado, com benevolência, que uma pessoa tem pela outra, ou que uma pessoa deve ter por seu irmão, como nós vamos ver nos evangelhos, ele vai traduzir por diligere, ele vai traduzir por diligo, tá? E este verbo diligo em latim, ele tem este sentido de uma conexão forte com alguma coisa ou com alguém, um amor, tá certo? Então a própria amizade, eu vou falar sobre amizade logo mais, vocês vão ver, vai sair um vídeo aqui sobre a amizade, o de amicizia logo mais, tá? Mas nós vamos ver o quanto este verbo diligo está aqui ligado a tudo que se faz no campo, tá? Tanto no campo profissional, na vida, quanto no campo moral da nossa vida, né? Então, nas ações em que nós fazemos o tempo todo, deve-se ter diligência. E o que é a diligência, né? Por que essa palavra é tão importante nesse sentido e vai ser tão importante para que vocês levem a cabo os estudos de latim e de grego antigo? Bom, eu começo então dizendo isso, lembrando que diligere, que diligo, tem esse sentido então também de amar, assim como o verbo amare mesmo, que vem do latim, mas ele tem esta capacidade de fazer tudo, né? Então, nós vamos ver muito em Cícero usando cum diligentia ou diligente, né? Nós vamos ver isso como um advérbio, ou seja, de forma diligente, com diligência. Nós vamos ver isso o tempo todo na sua fala, mostrando que as atividades ou que as amizades ou mesmo que a comunhão entre as pessoas deveria ser feita com diligência. Da mesma forma, os estudos devem ser feitos com essa diligência. E essa diligência vai se dar por uma vontade, né? Vai se dar por uma ligação forte que se tem com aquele objeto que é amado, né? Aquele objeto que é ligado a nós, ou que nós nos ligamos a ele com diligência, algo que nós fazemos com diligência. Então, portanto, fazer algo, estudar latim, grego, com diligência, pressupõe o amor ao assunto que se está estudando, ou estudar as humanidades, ou perseguir a sabedoria, como os antigos falam, sempre perseguir a sabedoria. Com diligência significa amar a realidade, ou seja, o objeto da sabedoria. Então, a sabedoria por si mesma, né, como uma forma abstrata de entender o conhecimento de uma pessoa, normalmente não é bem entendida, mas a verdade é que o sábio, uma das coisas que ele, ou melhor, a coisa que ele mais ama é a própria realidade, aquilo que ele deve saber, aquilo que ele deve conhecer, o objeto a ser conhecido. Ou seja, nós devemos ter diligência ao amar o objeto conhecido. E quem estuda um idioma ou estuda literatura,
ama a realidade que a literatura descreve, ama as coisas que a literatura descreve, ama os fatos que estão ali, ama conhecer essas coisas, tá? Não necessariamente vai amar a sua aparência de sábio ou a sua aparência de conhecedor, mas vai amar a coisa em si, o objeto em si. Então, estudar com diligência é querer entender o que está acontecendo num texto, entender o que está sendo dito numa poesia, ou entender o que uma língua descreve, ou os mecanismos de uma língua, pode ser, são objetos de estudo. E quando se estuda, se está pensando apenas nisso. Não se está pensando em ser conhecedor disso. Não se está pensando numa forma final que nós vamos assumir ao conhecer isso. Não estamos pensando nisso. Só estamos concentrados em perceber o que aquela língua está descrevendo. Tá? Então, notem a sutileza que há nesse estudar com diligência. Estudar com diligência não é simplesmente, agora eu vou fazer mais resumos, eu vou fazer mais atividades aqui. Não, é simplesmente estudar com mais esse cuidado que vem de um amor anterior, né? Que vem de um amor ao objeto estudado. Notem, isto é bem sutil, isto não é comum que nós entendamos. A palavra diligência pode ter a sua conotação sempre enfraquecida ao lermos, tá? Ao conhecermos discursos que utilizam da diligência. Tá? Fez isso com diligência. Ele fez com algum cuidado, fez com certa, vamos dizer assim, com um pouco mais de desenvoltura apenas do que os outros, né? Nós vamos ter esse tipo de conotação enfraquecida da palavra diligência, mas notem, o que se esconde por trás da palavra é o sentido de amor, é o que se faz com amor também, tá? Então, notem o quanto esta palavra no latim possuía sempre esta conotação forte, diligere, e não só esta palavra, mas outras tantas têm a sua conotação mais específica, mais evidente na língua latina, enquanto no português elas vão perder um pouco dessa conotação, vão se enfraquecer por conta do uso da língua moderna, que às vezes usurpa o sentido dessas palavras que vêm do latim. Então nós vamos ter não só diligere, né? Eu estava aqui há pouco lendo, por exemplo, um capítulo do Família Romana e aparece admittere, né? Então, admittere vem justamente de mittere, enviar, e ad, que é para algum lugar ou junto de alguma coisa. E este admittere poderia ser utilizado para aceitar ou dar um aceite de alguém, né? Para que alguém entre na sua casa. Então, se admitted, né? Então, se admite aquela pessoa na casa. Hoje nós temos a palavra admissão, admitir para um sentido muito mais específico na língua portuguesa, mas era usado de modo comum, admittere, né? Ou seja, deixar que entre, deixar que aquilo entre na sua casa ou aquela pessoa entre na sua casa, então seria admiti-la, por exemplo. Então tem uma amplificação nesse sentido quando nós vemos a origem dessas palavras, assim como diligere, tá? E nós vamos perceber isso apenas indo até o final no estudo dessa língua e percebendo nas próprias frases, nas próprias aplicações das palavras nos textos, nas poesias ou nos textos em prosa, é que nós vamos captar melhor essa conotação, este valor semântico das palavras na língua latina e vamos entender como ela incorporou-se à nossa língua moderna. Lembrando que a nossa língua é latiníssima, porém já perde certa força nessa passagem da língua antiga para a língua moderna. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, então, e quando pensarem assim, vou estudar com diligência, entendam que por trás disso há o estudo, há o amor ao objeto de estudo, há um amor, uma atenção especial àquilo que se quer aprender e não a outras coisas que estão na periferia disso, né? Que estão à volta disso, que estão nas circunstâncias disso
e que às vezes parecem maiores. Não, é o objeto que nós estamos ali tentando aprender, às vezes até mesmo decifrar ou interrogar. Ali está a nossa atenção, ali está o nosso único cuidado. O resto, o que aquilo vai nos dar, as consequências depois, isso aí é uma coisa que talvez seja uma causa de iniciar aquele estudo, mas no momento do estudo a atenção, a diligência, a nossa diligência estará voltada, portanto, ao objeto em si, aquilo que nós estamos ali fazendo, certo? Muito obrigado, eu espero que tenha sido de bom proveito.